Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Onde dormimos, descansamos, somos cobertos pelo sangue de Jesus, onde Ele nos guardou, Ele nos livrou, nos deu sonhos conforme o seu propósito. Peça ao Senhor que o Senhor te dê sonhos reveladores do seu propósito, que na plenitude e na grandeza do Senhor, o Senhor possa te trazer revelações, que somente a palavra de Deus é capaz de nos trazer clareza, entendimento, discernimento. Que o Senhor te visite no seu sonho e que Ele se revele de uma forma extraordinária, que somente o Senhor é capaz. Vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia duram para sempre e a todo momento. Ele nos guarda, Ele nos protege. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós oramos porque sabemos que Tu és bom, que a Tua fidelidade, a Tua bondade nos alcança a cada manhã. Nos livra, Senhor, de todo mal, de toda seta, todo laço, Senhor. Ah, Senhor, como é bom ter essa certeza que somos profundamente amados, ricamente abençoados. Obrigada, Jesus, porque sabemos que a Tua bondade, a Tua misericórdia está sempre conosco, sempre nos livrando, nos guardando, nos protegendo, Senhor. Ah, Jesus, pedimos a Ti, Senhor, se revela a nós, Senhor, de uma forma individual, de uma forma particular, de uma forma única, que só o Senhor sabe fazer. Fala conosco ali no cantinho, no oculto, no profundo, no secreto. Que só o Senhor que sabe que ali nós precisamos da Tua palavra, ali nós precisamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Precisamos ser ministrados, Senhor, naquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Senhor. Peça a Ti, Jesus, mais uma vez, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta, como instrumento útil para a Tua obra. Que da minha boca, Senhor, saiam palavras de vida e não palavras de morte, Senhor. Que todo eu, Jesus, caia por terra em nome de Jesus. Leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos e emoções, Senhor. Que o Senhor blinde os nossos ouvidos com o sangue de Cristo, que possamos ouvir única e exclusivamente a Tua voz, que sejamos ministrados pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Mais uma vez, acampa os Teus anjos ao nosso redor, nos livra, Senhor. Tudo aquilo que impede, Senhor, que essa palavra chegue ao coração daquele que necessita, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que dia maravilhoso. Que dia abençoado. Que dia que o Senhor preparou para nós. Um dia onde o Senhor tem algo poderoso para a minha e para a sua vida. Voltando ao nosso estudo maravilhoso, nosso estudo incrível sobre uma mulher incrível, sobre um contexto também incrível, um contexto onde o Senhor tem muito, muito, muito a nos ensinar. Nós estamos falando de Esther. No seu capítulo 2, temos as virgens que são capturadas para passar por um ano de treinamento para ser escolhida como rainha, que é a forma que Esther, que dá nome a esse livro, ela entra nesse cenário, ela entra nesse contexto, ela entra nessa história. Esther, assim como muitas jovens, foram parar nesse castelo para serem tratadas, para serem cuidadas, para passar por um tratamento de beleza. Só que nesse capítulo tem algo muito curioso sobre Esther. As moças que passavam por esse tratamento, elas tinham o direito de pedir o que elas quisessem, o que elas consideravam importante para a sua beleza, importante para o seu tratamento, para que elas ficassem bonitas. Esther sempre foi uma jovem muito diferenciada. E nesse capítulo diz o seguinte, do 15 ao 17, fala que Esther, ela não era de pedir muitas coisas. Vou ler com você. Do 15 ao 17, chegando, pois a vez, vou ler um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes que eu olhar. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça junto ao rei, quando ele a desejava, lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã retornava segundo a casa das mulheres, depois para a mão de Saszax.
sagaz. Eunuco do rei. Cada uma das concubinas não tornava mais a ver o rei segundo o que o rei lhe desejasse. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tia de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa alguma pediu. Coisa alguma pediu. Senão que o disse Hegai, que era o chefe do eunuco do rei das guardas das mulheres, e alcançava Esté, graça aos seus olhos de todos os que havia. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, até que no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º mês do ano do reinado de Assuero. E o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres. Ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real em sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vaste. Chegamos ao ponto em que Esté passou por todo um tratamento, passou por todo um processo, e foi levada à presença do rei. E o texto deixa claro que o rei, que o rei não só gostou de Esté, o rei amou Esté. Temos aqui todo um cenário de que o rei viu algo diferente em Esté. E todo o tempo o texto deixa claro que todos achavam que Esté tinha graça aos olhos dos outros. O que seria essa graça segundo... Perdão, gente, deu um negócio aqui. Segundo a palavra do Senhor, favor imerecido. Ainda que eu não mereça, eu tenho graça. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. E Esté achou graça aos olhos do eunuco, achou graça aos olhos do Senhor. Porque a Esté, ela tinha algo diferente. Ela tinha uma essência diferente. E a Bíblia deixa claro que ela era formosa e bela. E muito sábia. E talvez nessa sabedoria era muito maior do que sua própria beleza. Eu acredito que Esté, ela era educadíssima. Era uma mulher muito fina, muito educada, com palavras precisas, palavras que seriam colocadas nos momentos certos, nas horas certas, de forma correta. Afinal, quando ela foi escolhida para ser levada junto com aquelas jovens, o seu tio deu uma ordem para ela, na verdade, uma ordem não, deu uma orientação, que ela não falasse que ela era judia. Você para pensar, e eu já pensei muitas vezes em relação a isso, o processo de Esté durou 1 ano, e Deus já falou muito comigo sobre períodos e tempos. Existem períodos e tempos que nós temos que ficar caladas. E foi o que Esté fez. Esté passou todo esse período num harém. Meninas, prestem muita atenção. Num harém cheio de mulheres. Todos os homens vão concordar com o que eu vou falar. Nós falamos demais. Nós falamos pelos cotovelos. Nós falamos muito. Você imagina o desafio de Esté, como uma mulher, ainda uma mulher sábia, mas uma mulher, de ficar todo esse tempo sem falar da sua família, sem falar de onde que ela vinha, sem contar suas histórias, porque ela não podia, né? Afinal de contas, ela era uma judia. Eles não iam gostar de saber que tinha no meio deles uma hebreia. Então, para pensar o quão difícil foi para Esté, uma mulher como eu, como você, ficar todo esse tempo calada, sem se justificar, sem contar suas histórias, sem contar sobre a sua família, sem contar sobre a sua origem. Afinal de contas, os nossos assuntos, eles sempre giram em torno disso. Da onde viemos, a qual família pertencemos, o que fazemos, o que deixamos de fazer. Principalmente em ambientes onde nós não conhecemos as pessoas. Nós vamos criando elos de amizade através daquilo que nós vivenciamos, através daquilo que nós temos como escola. Imagina como foi esse processo para Esté ficar todo esse tempo conversando. Obviamente que ela não ficou calada, mas na superficialidade, sem raízes, sem profundidade, porque ela não podia se expor. Mas mesmo assim, Deus deu estratégias para que ela se comunicasse com as pessoas e não perdesse
a leveza de Deus na vida dela, a ponto dela ter graça aos olhos do eunuco, que era responsável pela guarda de todas as mulheres, e era quem, com certeza, favorecia ou não determinadas mulheres para serem escolhidas pelo rei. Não estou de forma alguma falando aqui que ele favoreceu Esther e foi por isso que ela foi escolhida, jamais, até porque o Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha um plano, e ele foi cumprindo na vida de Esther, assim como será cumprido na minha e na sua vida. E a aplicação de hoje para nossas vidas é ter a sabedoria de Esther do momento certo de falarmos e o momento certo de nos calarmos. E ainda quando chegar o momento certo de falarmos a coisa certa, da forma certa, do jeito certo. Esther era uma mulher que tinha tudo isso. Ela sabia o tempo certo de falar, a hora certa de falar, o que falar e da forma de falar. Muitas vezes nós mulheres falamos demais e não expressamos aquilo que é necessário ser expressado. Muitas vezes nós como mulheres falamos demais, ainda até que com razão, mas da forma errada de ser passado. Ainda que muitas vezes falamos da forma certa, no tempo certo, usamos expressões erradas, ou seja, falamos de forma errada e ofensiva para quem estamos ali transmitindo a mensagem. Nossos esposos, nossos maridos. Esposo é diferente de marido, tá, gente? Esposo é noivo, com aquele que não temos relações de intimidade. E marido, aquele que é o qual você tem. Então, são duas palavras diferentes. Por isso que eu falei esposos e maridos. Normalmente são os noivos. Mas, enfim. Então, paramos para pensar que muitas vezes com filhos, com pessoas, amizades, funcionários e tudo mais, nós erramos o time. Erramos o tempo na pronúncia daquilo que até se faz necessário ser comunicado. O que é pior, ainda tem o erro que é mais grave. Falamos o que não deveria ser falado. Isso é muito pior. Falamos o que não deveria ser falado no tempo errado, na hora errada, da forma errada, ou seja, isso é uma catástrofe. Então, com Esther, hoje nós aprendemos o tempo certo de falar, o tempo certo, a hora certa, a forma certa e o jeito certo de falar. Então, Esther demonstrou que ela tinha tudo isso. E com essa graça e com esse favor imerecido, o rei a amou. Nada mais agradável do que estar perto de uma mulher que sabe a hora certa, o jeito, o momento e a forma certa de falar. Não é uma pessoa que sai falando atabalhoadamente e menos ainda, não sai falando o que não deve, não sai falando aquelas coisas que não eram para ser falado. A famosa e conhecida como fofoca. Você para pensar. Nós estamos falando de um harém com em torno aí umas 400 mulheres, não é meia dúzia, são em torno aí de umas 400 mulheres, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas girava em torno disso. Você não imagina, eu também não sou capaz nem, a quantidade de fofoca, de confusão, de atritos que não rolava ali dentro daquele harém. As curiosidades, tentar atrapalhar a outra, trairagens, trapaças, quantas coisas não deveria existir ali. Muitas eu acredito que não estavam com vontade de estar ali. Muitas não faziam questão sequer de passar pela presença do rei. Afinal de contas, elas tinham outros planos e objetivos de vidas. Mas muitas sim. Muitas queriam mesmo ser rainha, muitas queriam mesmo passar e ser agradáveis aos olhos do rei. Então você imagina quantas coisas não aconteceu ali dentro. Quantas coisas, quantos momentos, quantas tramas, picuinhas e coisas não aconteceram ali dentro daquele harém. Só que a Bíblia deixa claro, não escritamente, mas você consegue entender que Esther, por onde ela passava, ela era graciosa, ela era agradável, ela era uma mulher sábia. O livro de Esther deixa claro que Esther era uma mulher posicionada, uma mulher graciosa, uma mulher que sabia se posicionar, não só naquilo que ela precisava fazer, mas principalmente o que ela deve ou não falar. Em uns tempos atrás, o Senhor usou muito essa história de Esther para falar comigo sobre esse período de 12 meses, esse período de um ano, onde eu não poderia me justificar sobre uma determinada situação e nem me defender. O Senhor foi muito claro que se você abrir a sua boca para se defender, eu não te defendo mais, entende? O Senhor falava muito comigo nesse cenário, e o Senhor me ensina até hoje muito nesse cenário de Esther, que calada,
Quem te justifica sou eu. Quem te justifica sou eu. Muitas vezes nós vamos passar por situações que nós sabemos que é tudo errado, que tudo é mentira. Que você fica com ranço daquilo, você fica com raiva. E mesmo assim você não pode abrir a sua boca para falar porque você não tem autorização do Senhor. Eu vou falar para você. Eu me identifico muito com esse momento de Esther. O quanto é difícil você não poder falar, você não poder se justificar, você não poder explicar uma determinada situação, você não poder se defender. E Deus falou muito comigo nesse momento da minha vida com esse capítulo aqui de Esther, especificamente com essa passagem de 12 meses que Esther estava sobre uma orientação de Mardoqueu, que era seu tio, como se fosse seu pai, que deu orientação para ela não falasse de onde era ela, para que ela se preservasse, para que ela tomasse cuidado com o que ela ia falar, da forma que ela ia reagir. Então eu imagino que tenha sido um tempo muito difícil na vida de Esther, mas que está na Bíblia para nos orientar, para nos coordenar, para nós entendermos que existem momentos que nós devemos ficar calados, ainda que muitas vezes a gente queira muito falar, a gente queira muito explicar situações, só que eu aprendi que também nesse período, em um período recente, que quando alguém já tomou uma posição sobre você, sobre o que ela pensa, sobre o que ela acha, indiferente do que você fale, ela já formou a opinião dela. Então também nem compensa para algumas pessoas você perder o seu precioso tempo tentando explicar ou justificar aquilo que ela não vai querer entender. Então eu levo muito isso pra minha vida, nesse momento aqui, desses 12 meses de preparação de Esther, de aprendermos a nos calar, aprendemos a nos preservar, aprendemos a nos guardar sobre determinadas situações que não convém sequer uma explicação, porque o tempo, ele traz clareza, o tempo, ele traz entendimento, o tempo, ele traz revelação de muitas coisas, o tempo, ele traz, tem um corte do pastor Rodrigo Silva, depois você procura na internet, que é muito bom. Ele fala mais ou menos assim, que eu não vou lembrar com clareza, fala que tem horas que a gente tem que se calar, porque de duas coisas uma, ou a pessoa vai provar aquilo que ela falou sobre você, ou o próprio tempo vai provar que aquilo que a pessoa falou é tão mentiroso, é insustentável, que a própria pessoa vai ter que admitir que tudo que ela falou era mentira, porque o tempo mostrou que tudo que estava sendo falado era mentira. Então, se você passa por um momento como esse, de ter que querer responder, mas não é o tempo, confia no Senhor. Confia no Senhor, porque no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor traz tudo na clareza, o Senhor traz tudo às luzes, traz tudo da transparência, porque com o Senhor nada fica oculto. Absolutamente nada fica debaixo do tapete. Nada. Um filho de Deus, uma filha de Deus nunca pode ter medo de ser enganado. Nunca, por nada e nem por ninguém. Porque o Senhor traz clareza. O Senhor sempre tira a sujeira ali debaixo do tapete e mostra as verdades. O Senhor não deixa um filho de Deus, uma filha de Deus enganado de forma alguma. Então confie. Se você está nesse tempo de silêncio, de não se defender, confie que o Senhor vai te justificar, o Senhor vai fazer assim como ele fez com Esther. Esther passou no teste, ficou lá os seus 12 meses sem abrir a boca, seguindo tudo bonitinho, e ela foi a que o rei amou. Ela foi aquela que o rei escolheu. O Senhor honra a quem o honra. O Senhor honra aquele que tem honra. Fica com essa palavra, fica com essa meditação, e que o Senhor abençoe o seu coração. Em nome de Jesus.